palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. E na versão que nós ouvimos, versão de Mateus, é justamente a versão litúrgica que nós usamos na missa, nas nossas orações cotidianas. É a oração do Pai Nosso segundo Mateus. E antes de nós entrarmos no Pai Nosso, gostaria de comentar com vocês o que Jesus nos ensina, algo muito precioso, que nós temos que ter como pressuposto sempre que nós vamos rezar. Veja, Jesus nos adverte: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Então nós, cristãos, quando nós vamos rezar, nós precisamos nos colocar diante de Deus numa postura de humildade. Aquela oração que nós fazemos deve ser uma oração humilde, confiante. Nós costumamos rezar: Senhor, se for da tua vontade, realize tal coisa em minha vida, me dê essa graça. Então, se for da vontade de Deus, os pagãos, eles acreditam que se eles utilizarem um ritual, se eles utilizarem as palavras certas, corretas, eles têm o poder de obrigar a divindade a fazer o que eles querem. Então, se eu matar o bode, colocar a farofa e as velas na encruzilhada, com certeza a divindade me atenderá. A religião pagã acredita que é possível determinar o que a divindade tem ou não que fazer. Então, se você não gosta do fulano, vem aqui que eu resolvo o seu problema. Eu faço uma macumba para ele e a divindade terá que nos atender, fazendo inclusive o mal para ele, trazendo a desgraça para a vida dele, a maldição. Veja, não importa se é bom ou ruim o que eu estou pedindo, se eu cumprir aquele ritual, vai acontecer. É assim que os pagãos agem, é assim que eles acreditam, é assim que funciona a relação dos pagãos com as suas divindades. Os deuses agem por força das muitas palavras. Os deuses agem por força dos rituais. É assim que funciona. Faça isso e você terá o resultado. Então eu trago o seu marido de volta em alguns dias. Basta você trazer o que eu quero, eu vou oferecer aquele ritual, aquele sacrifício, eu vou fazer aquele sacrifício e o seu marido voltará para você, o seu namorado voltará para você, a sua namorada voltará para você, o seu concorrente vai falir se você trouxer o que eu quero, se eu fizer tal coisa. Então não sejamos como os pagãos, porque muitas vezes nós somos. Às vezes nós acreditamos que se eu for para a Trindade de a pé, ou a pé, com certeza, Cláudia, com certeza o Divino Pai Eterno vai fazer o que eu quero. Não porque Ele é bom, simplesmente, não porque Ele sabe o que eu preciso antes mesmo de eu pedir, mas porque eu me esforcei bastante, eu comprei, eu adquiri o direito de ter a bênção, de ter a graça do Divino Pai Eterno. Então eu vou a pé à Trindade e eu consigo o que eu quero. Eu vou ficar sem comer arroz 3 anos,
com certeza eu vou conseguir a graça que eu quero. E muitos fazem isso, barganham com Deus, querem obrigar a Deus. Muitas pessoas agem assim, como pagãos. Nós não podemos agir desse jeito. Então Jesus já coloca no início a atitude do cristão na oração, a atitude do católico tem que ser uma atitude humilde. Nós vamos rezar e vamos pedir a graça, porque Jesus nos ensina a pedir. É preciso bater, é preciso insistir. Ele fala em outras parábolas, em outras ocasiões, nos ensina a pedir com insistência, mas sempre com humildade. Se for da tua vontade, se for da tua vontade, realize tal coisa em minha vida, me dê essa graça. Como aquele leproso que pediu: Senhor, se queres, podes curar-me. Se queres, eu quero, seja curado. Então, precisamos ser humildes. O Pai Nosso é a oração do católico, é a oração do cristão, é a oração que Jesus nos ensinou. E no Pai Nosso contém todos os pedidos que nós precisamos dirigir a Deus na nossa oração. Quando nós vamos rezar de outra maneira, de uma maneira espontânea, por exemplo, nós devemos ter como critério o Pai Nosso, pedir aquilo que está no Pai Nosso, de algum modo. Digamos que o Pai Nosso é o roteiro da verdadeira oração. Claro que nós não só rezamos Pai Nosso, podemos, mas não só rezamos. Cada um tem o seu jeito de rezar, cada um tem a sua forma, o seu método de oração. Existem muitos métodos de oração na igreja, mas o roteiro para toda e qualquer oração nós vemos no Pai Nosso, nos seus 7 pedidos. Primeiro pedido, ou antes do primeiro pedido, Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai. Pai Nosso. Aqui ele inaugura uma nova forma de relação que a humanidade deve ter com Deus. Não é mais, ou não deverá ser mais, a relação simplesmente de criador e criatura, mas a relação de pai e filho. Foi isso uma das coisas que ele veio inaugurar, a filiação adotiva para cada um de nós. Em Jesus nós podemos chamar a Deus de Pai. Em Jesus nós podemos ser filhos de Deus, unidos a Jesus, mergulhados em Cristo, nascidos como novas criaturas, segundo Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo, nós podemos chamar a Deus de Pai. Então, Pai Nosso, aqui está uma grande novidade que Jesus inaugura. Não era assim, não era tão simples, continua não sendo tão simples, nós precisamos entender isso, continua tendo uma distância, havendo essa distância muito grande entre nós e Deus, e essa distância é rompida quando nós somos batizados, por graça de Deus, mas sem o batismo, a distância continua, somos ainda criaturas, precisamos do batismo. Pai nosso que estais nos céus. Primeiro pedido: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, 3 pedidos iniciais. Nós pedimos que Deus realize a sua glória no meio de nós, a sua santidade, o seu reino. Veja, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então aqui nós estamos, podemos dizer assim, colocando o fundamento de toda a oração. Nós queremos a glória de Deus, a nossa vida é para a glória de Deus, nós existimos para a glória de Deus, você existe para a glória de Deus. Deus não precisava de você, não precisa de você,
não necessita. Claro que Ele quis você, desejou você, conta com você, mas porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele quer que nós participemos da sua obra e também da sua felicidade. Mas ontologicamente, Deus não precisa de ninguém. Ele é o ser por excelência, o ser subsistente, o ser necessário, o único necessário, é Deus. Então Ele poderia passar a eternidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sem nenhum ser humano, sem nenhum anjo, mas Ele quis que os anjos, quis que os homens participassem da sua glória, da sua felicidade eternamente. Então, o fundamento de toda oração é buscar a glória de Deus. A nossa vida é para isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus, a glória de Deus, porque Ele é Deus. O que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele planeja, precisa acontecer. E aí depois vem os pedidos para nós, 4 pedidos, 3 pedidos para que a glória de Deus se estabeleça, o reino de Deus, a vontade de Deus, a santidade de Deus chegue até nós, venha até nós, e agora os pedidos para cada um de nós. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pessoa que pede o pão nosso é a pessoa que entende que, mesmo que tenha a geladeira cheia, mesmo que tenha a despensa ou a tuia cheia de coisas, essa pessoa depende de Deus. Tem um agricultor aqui que sempre pede para mim, entre outros também pedem, mas esse em especial pede sempre que eu abençoe as sementes, que eu abençoe a plantação, que eu abençoe a terra. E ele, embora seja um grande agricultor, sabe das técnicas, sabe tudo, ele sempre humildemente reconhece que se Deus não mandar a chuva, Padre, não adianta nada. Ou se Deus mandar muita chuva, também não adianta. Ele precisa mandar a chuva, Ele precisa mandar o sol, Ele precisa oferecer tudo isso na medida certa. Nós somos totalmente dependentes dEle. Ele fala desse jeito. Ele vai lá, compra as sementes, aduba a terra, ara, prepara tudo, usa toda a técnica que tem, mas Ele no fim reconhece: se Deus não intervir, nada do que eu fiz vale, nada do que eu fiz adianta, é suficiente. Então, mesmo um grande agricultor que produz aí toneladas de soja, de milho, que poderia dizer: sou eu que ofereço o pão para as pessoas, na verdade eu alimento o mundo. Alguns até dizem isso, nós brasileiros alimentamos o mundo. Sim, nós brasileiros, mas na verdade é Deus que através de nós oferece o pão nosso para tanta gente. A pessoa precisa ter essa humildade, não só em relação à lavoura, mas em relação a tudo. Pai de família que no final do dia, ou final do mês, pode fazer a sua compra de mercado, ou no início do mês, pode fazer a sua compra de mercado. Ele pode dizer: sou eu que sustento essa casa. Não é Deus através de você, dando o pão nosso para você, para os seus filhos, para a sua esposa. É Ele que traz o pão nosso, porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é aquele que provém todas as coisas. Ele é o provedor de todas as coisas, o grande benfeitor. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, precisamos ter isso em mente. Quando eu peço o pão nosso de cada dia, não estou pedindo somente o pão da padaria, mas todo o alimento para mim, para minha família e para todo mundo, reconhecendo que é dele que vem. E é claro, eu não posso esquecer do pão que alimenta a alma, do pão que nos leva para a eternidade, que é a Eucaristia. O pão nosso de cada dia é também a Eucaristia, o pão que se tornou corpo, sangue, alma e divindade, que alimenta a minha caminhada para a vida eterna.
Não adianta ter a barriga cheia e o coração vazio de Deus. Você vai para o cemitério e não vai virar nada a sua vida. Vai cair no esquecimento. A sua vida, terminará no túmulo. E como é triste aqueles que terminam a vida no túmulo. Aqueles que ajuntam riquezas, achando que ali está a sua segurança e que de repente no seu caixão só pode contemplar pobreza, porque é isso. A gente costuma dizer que no caixão não tem gavetas. Não tem. E mesmo que tivesse, o que você poderia colocar ali que seria útil para você depois da morte? Nada. Então, o pão nosso também nós precisamos vislumbrar a Eucaristia, o pão que nos alimenta para a vida eterna. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Nós ofendemos a Deus com nossos pecados. Nós ofendemos a Deus com a nossa oração mal feita, com as nossas distrações, com a nossa preguiça de rezar, com a nossa preguiça de fazer o que Deus manda. Nós ofendemos muito a Deus. E a ofensa que nós provocamos, ela é uma ofensa enorme, infinita, porque a dignidade de Deus é infinita. Vocês entendem isso, né? Eu não posso dizer que a ofensa a Deus, ela é a mesma ofensa à minha mãe, ao meu pai. Não é. Deus tem dignidade infinita. E por mais que, por exemplo, meu pai e minha mãe tenham grande dignidade, não chega perto da dignidade de Deus. Então, as pessoas têm dignidade. Quando nós ofendemos aquela pessoa, a ofensa é do tamanho da dignidade dela. Deus, nós podemos ofender infinitamente. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é claro, se Ele me perdoa de uma ofensa infinita, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Que por mais que tenha me ofendido com uma coisa gravíssima, nunca será infinito, porque eu não tenho a dignidade infinita. Deus me perdoou de uma grande ofensa, eu preciso perdoar os meus irmãos. E é claro que às vezes é difícil, já estou terminando a reflexão. É claro que às vezes é muito difícil de perdoar. Em algumas circunstâncias, quando há traição da esposa, do esposo, de um amigo, quando há traição de um irmão de comunidade, quando há, de fato, algo que poderia causar a morte, uma perseguição. Tem pessoas que tramam a morte do outro. Acontece isso. Querem a morte do outro, tentam provocar a morte do outro. Como que a gente vai dizer de perdão numa circunstância assim, que de repente alguém veio e atirou em mim, quase me matou? Papa João Paulo II passou por isso, quase foi morto, e depois de recuperado foi na cadeia perdoar o seu assassino, o seu agressor. Foi lá, rezou com ele, perdoou, abraçou. Papa João Paulo II passou por isso, quase foi morto. E quando a pessoa mata alguém que a gente ama, uma mãe que tem que perdoar o assassino do seu filho, pai que tem que perdoar o assassino do seu filho, ou filho que tem que perdoar o assassinato dos seus pais, como que a gente perdoa numa circunstância assim? Por mais que seja doloroso, por mais que seja grande a ofensa, não se compara à ofensa que nós, enquanto povo, enquanto humanidade e pessoalmente provocamos em Deus e, no entanto, Ele nos perdoa. Então precisa rezar, pedir a graça, olhar para Jesus, pedir a graça, pedir a força, rezar, porque é dele que vem a força para perdoar. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Então nós meditamos esses dias que a tentação na vida do cristão pode ser uma ocasião para a gente virar as costas para Deus, cair em tentação, ou uma provação
e nós podemos reafirmar o nosso amor a Deus, a nossa opção fundamental por Jesus Cristo. Então precisamos pedir: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, porque de fato a carne é fraca, mas nós temos a graça de Deus, nós temos o auxílio de Deus, mas livra-nos do mal. Em outras ocasiões nós meditamos que o mal Deus precisa nos livrar. Não é só o demônio, é também o demônio, as criaturas malignas, mas também o mal das seduções deste mundo, o mal que está dentro de nós, a nossa concupiscência, a nossa carne. Precisamos pedir a graça de Deus sempre para nos livrar do mal. Não é só um inimigo que nós temos. Temos o mundo, temos a carne, temos o demônio que quer nos tirar da salvação. Então essa é a oração do Pai Nosso. Quando você for rezar, lembre de tudo isso que eu falei em alguns minutos. Lembre de tudo isso que eu falei. Quando você for rezar o Pai Nosso, medite, pense naquilo que você está rezando. Está ali o roteiro para outras orações. Vai fazer um retiro? Vai fazer uma oração pessoal? Nunca esqueça de pedir a glória de Deus, perdão dos seus pecados, o sustento para a sua vida, o livramento do mal, das tentações, porque é assim que Deus nos ensinou a rezar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos pegar a nossa oração a Santa Rita, que nós faremos em forma de preces.